Olá, vamos para a lição 19? Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. A ideia para o dia de hoje é obviamente a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que, algumas vezes, as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e os seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Mais uma vez, ele vem nos colocar a questão da causa e o efeito. Então, quando estamos identificados com o pensamento de separação, o que nós veremos é um mundo separado. Cada coisa terá o seu significado, terá a importância para você, assim como nós já falamos sobre isso. Enquanto que outras vezes essa ordem é revertida. Só de olhar para algo aqui, você já se identifica com esse pensamento de separação. Então, causa e efeito, elas estão sempre juntas, nunca separadas. Não importa se você pensa em algo e vê algo fora, ou se você vê algo fora e pensa. É tudo o mesmo tempo. Por quê? A partir do momento que você se localiza no pensamento de separação, você já está logo projetando separação, vendo separação. Parágrafo 2. Hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. No entanto, é fato que não existem pensamentos privados. Apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro, se é que a salvação é possível de qualquer modo. E a salvação tem que ser possível porque é a vontade de Deus. Aqui ele vai nos colocar a ideia de que não existem pensamentos privados. E o que seria isso? Pensamentos privados são pensamentos que a gente pensa que são só nossos. Mas, na verdade, como nós já vimos, os pensamentos, ele vem dessa mente de separação. Então, os pensamentos não são só seus. E quanto mais você esconde seus pensamentos, mais fica difícil de praticar essa ideia. Então, os nossos pensamentos que nós pensamos, eles devem sim ser olhados de frente e não devem ser escondidos. Todos os pensamentos que você tem de medo, ele deve ser olhado de frente. Então, os pensamentos privados seriam isso. Você não ficar guardando esses pensamentos como se fossem seus. E outra palavra que ele usa aqui é a salvação. Ele diz que a salvação tem que ser possível porque é a vontade de Deus. E a salvação nada mais é do que ver a unidade. Tudo em um curso em milagres está voltado para a unidade. Então, a salvação é isso, você se reconhecer não como um corpo, mas como uma mente que se lembra através da mente certa, a mente do Espírito Santo. Nessa identificação com essa mente, você se lembra de quem você realmente é em unidade com Deus. E isso é salvação. Parágrafo 3. O minuto aproximado de exame da mente que os exercícios de hoje requerem devem ser empreendidos com os olhos fechados. Primeiro, a ideia para o dia de hoje deve ser repetida e então a mente deve ser cuidadosamente examinada em busca dos pensamentos que contém naquele momento.
Ao considerar cada um, cita-o em termos da pessoa ou do tema central que ela contém, e mantendo em tua mente, ao fazê-lo, dize: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre... Aí você coloca o pensamento que você está tendo naquele momento que você para um pouco para poder fazer esse treino. Parágrafo 4. O requisito de selecionar sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora e não será mais repetido a cada dia, embora possa vir a ser incluído ocasionalmente como um lembrete. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o final. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldades em milagres seja significativo para ti. Então, aqui nesse parágrafo, ele nos diz que essa seleção que nós fazemos com toda a indiscriminação possível, ela não vai mais ser repetida a cada dia. Às vezes, vai ser incluído como lembretes. Agora, uma coisa ele coloca aqui, que é não há ordem de dificuldades em milagres. Isso é um dos princípios dos milagres, que os milagres não têm um maior ou um menor. Somente aqui na dualidade é que nós usamos esse termo, maior ou menor. Os milagres, eles são unificados, por isso que o nosso treino é ver tudo como o mesmo, tudo a mesma coisa. Então, numa coisa não será mais difícil do que na outra. Por isso é o nosso treino de ver tudo como o mesmo. Parágrafo 5. Além da aplicação da ideia para o dia de hoje, de acordo com a necessidade, pelo menos 3 períodos de prática são requeridos, diminuindo a duração do tempo envolvido se for necessário. Não tentes mais do que 4. Então, hoje, você repita para você: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre... E aí você coloca o pensamento que está com você no momento da prática. Então, estaremos juntos para mais uma lição amanhã.